A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Young Cho. Como ter um ano novo bem-sucedido? Todo ano nos traz 365 dias cheios de possibilidades e de potencial ilimitados. Todavia, podemos estragar esses dias que Deus nos dá, permitindo que se apossem de nós as tristezas, as derrotas, o desânimo, os fracassos, ou podemos preenchê-los com atividades criativas, cheias de alegrias, vitórias e bênçãos. Com um corte de tecido, uma pessoa pode confeccionar um lindo vestido ou um traje deselegante, dependendo de sua perícia com tesoura e agulha. Com certos ingredientes, uma pessoa pode preparar uma refeição deliciosa ou um rango de caserna, intragável e indigesto, conforme a habilidade culinária que tem de cozinhar. Assim, cada ano nos é dado por Deus e, com ele, a grave responsabilidade de usá-lo e enchê-lo de vitórias e grandes realizações. Desejo demonstrar-lhes 3 maneiras de você viver vitoriosamente cada ano que se inicia, alcançando nele grandes sucessos. Em primeiro lugar, vamos conversar a respeito de sua vida mental, isto é, seus pensamentos. A maior bênção que o Senhor derramou sobre nós foi a capacidade de pensar. Todas as coisas que nos rodeiam, feitas pelo ser humano, são o produto de nosso pensamento. Portanto, o pensamento é a fonte básica da criação de todas as coisas. O universo, na forma como ele existe atualmente, é o resultado do pensamento de Deus. Também é verdade que nossa mente é o ponto de encontro dos mundos espirituais. Nós encontramos a Deus em sua palavra. Os pensamentos de Deus vêm revestidos de palavras e nos sobrevêm para conosco, comungando com a nossa mente. Jamais alguém viu a Deus. Entretanto, conhecemos o coração de Deus porque lemos a sua palavra. Quando os pensamentos de Deus chegam ao nosso coração, mediante o poder do Espírito Santo, se enraizam em nossos pensamentos. As ideias de Deus começam a se manifestar em nossa vida. O diabo também pode ocupar os pensamentos humanos. Ele projeta na tela de nossos pensamentos toda sorte de tentação e de pensamentos destrutivos, negativos. Se uma pessoa der guarida aos pensamentos do diabo, ele penetrará em sua mente e o controlará, com o objetivo de induzir essa pessoa a praticar obras malignas. É por essa razão que devemos praticar a higiene mental, manter pensamentos piedosos. À medida que gravamos os pensamentos de Deus em nossa mente, mediante a palavra, veremos a manifestação de Deus e seus milagres em nossa vida. Mantenha seus pensamentos constantemente fixos na palavra de Deus e em Jesus, de tal maneira que o diabo não tenha nenhuma oportunidade de penetrar em sua vida. Todos os dias, os pensamentos de Deus e os pensamentos do diabo estão batendo à porta de sua mente. Tome o máximo cuidado para que você não venha a abrir a porta para a pessoa errada. Você estará trabalhando para Deus se aceitar e mantiver os pensamentos de Deus. Todavia, se você acolher os pensamentos do diabo, é claro que será servo do diabo. Em suma, a batalha espiritual é uma batalha entre os pensamentos que querem dominar sua mente. Em segundo lugar, eu gostaria de me referir à sua visão. Quando você concentra seus olhos em alguma coisa, essa visão atrai uma espantosa capacidade criativa para o bem ou para o mal. Considere a experiência de Eva.
Gênesis capítulo 3, o versículo 6 diz o seguinte: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Observe as palavras. Vendo a mulher que aquela árvore. O diabo atentou quando ela ficou olhando a árvore a ti e a tua descendência para sempre. Observe a promessa de Deus. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Portanto, ver ou contemplar é o pré-requisito para a posse. Se você não vir nada, não possuirá nada. Deus determinou a Abraão especificamente que olhasse não numa única direção, mas para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Visto sermos filhos de Abraão, devemos tomar cuidado com aquilo em que colocamos os olhos, pois aquilo que contemplamos com os nossos olhos irá acontecer em nossa vida. Relembre outra vez a morte trágica da mulher de Ló em Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículos 26 conta: E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quando o anjo do Senhor retirava a família da cidade, deu a Ló uma ordem: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Entretanto, a mulher de Ló desobedeceu em vez de correr para salvar a própria vida. Ficou olhando para trás e a morte acolheu de maneira trágica. Algumas grandes bênçãos também advêm pelo fato de fixarmos nossos olhos. Vamos voltar a falar um pouco mais de Abraão. Lendo Gênesis capítulo 15, versículo 5, vemos que Abraão havia sido chamado por Deus. Então, o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhes disse: Assim será a tua descendência. Deus pediu a Abraão que olhasse para o céu e tentasse contar as estrelas. Estas são incontáveis, pelo que Deus lhes disse: Abraão, tua semente, os teus descendentes, serão tão numerosos como essas estrelas. Os olhos do patriarca se encheram de lágrimas. Parecia-lhes estar contemplando as faces de seus filhos e ouvindo-os em cada estrela chamarem o seu nome, Pai Abraão. Cada vez que Abraão via uma estrela, ele se lembrava da promessa de Deus feita a ele. O patriarca costumava ver a face de seus filhos todas as noites. Deus fez com que Abraão contemplasse claramente sua descendência, mediante a ilustração das estrelas incontáveis, e por fim, aquela promessa veio a se tornar realidade. Sua descendência é hoje tão numerosa quanto as estrelas. Vamos agora examinar um incidente na vida de Jacó em Gênesis capítulo 30, versículos 37 ao 39, onde nós lemos o seguinte: Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plântano, e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então, pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de águas e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e concebiam quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Durante muito tempo, li essa passagem das Escrituras sentindo um peso no coração, porque parecia que eu estava diante de uma grosseira superstição. Depois que o Espírito Santo me iluminou, descobri que trata-se de uma das maiores lições que já tive o privilégio de aprender em minha vida. Jacó trabalhou durante 20 longos anos para seu tio, o qual o enganou 10 vezes na questão salarial. Finalmente, Jacó conseguiu fazer um trato final com seu tio. O sobrinho apacentaria os rebanhos do tio sob a condição de que reteria para si o título de salário todas as ovelhinhas que nascessem malhadas ou salpicadas ou manchadas de cores. Seu tio alegrou-se com esse acordo, porque julgou que Jacó estava se enganando a si mesmo.
visto que eram mínimas as probabilidades de animais de cor única terem como descendência muitos filhotes malhados ou salpicados. Mas Deus deu sabedoria a Jacó e foi por isso que seu futuro mudou. Todos os dias, Jacó ficava olhando aquelas árvores malhadas, salpicadas e manchadas de várias cores. A atitude negativa de Jacó, antes voltada para o fracasso, foi pouco a pouco sendo substituída por uma atitude positiva, até que, por fim, ele pôde contemplar positivamente seus rebanhos malhados, salpicados e manchados. Deus havia realizado um milagre. Jacó mudou sua autoimagem e seu futuro, só por ele ter olhado aquelas árvores manchadas e salpicadas. E Deus pôde operar em sua vida. Deus mudou toda a vida de Jacó mediante visões e sonhos. Atos capítulo 2, versículos 17, nos diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos dá visões e sonhos. Nos últimos dias, Deus diz: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Sem visões e sonhos, não podemos nos tornar criativos. Hoje, no reino pentecostal, o Espírito Santo de Deus sobrevém e nos inspira grandes visões e sonhos, fazendo que nos lancemos em grandes projetos em seu nome. E estamos contemplando grandes obras sendo realizadas. Que veremos nesse ano que está à nossa frente? Se você quiser ver algo estupendo, você precisa estabelecer um alvo definido. Se você não tiver um alvo bem definido, como é que você pode ver algo que vale a pena ser alcançado? Comece a ver o cumprimento de seu alvo com toda clareza, em cores, com muita vida. Mantenha essa visão, esse alvo, diante de seus olhos dia a dia. Prossiga firme e com todo vigor procure atingir o objetivo de sua vida. Espere milagres e Deus operará maravilhas em sua vida. Em terceiro lugar, desejo considerar aqui um assunto de suma importância: a atribuição de nomes. Mediante o nome, você define a natureza de sua vocação. Lendo Gênesis capítulo 2, versículos 19, ficamos sabendo duas coisas: que Deus chamou Adão, e como Adão pôs nomes em todos os animais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Deus criou os animais e os trouxe a Adão para que este lhes desse nomes. Essa atividade de Adão de atribuir nomes aos animais não queria dizer simplesmente que receberiam termos designativos, mas significava sobretudo que suas naturezas estavam sendo moldadas. Vemos na Bíblia que quando Deus queria transformar alguém, primeiro ele mudava o nome dessa pessoa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Antes de Deus dar a Abraão seu filho Isaque, Deus lhes mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. O nome de sua mulher era Sarai, mas Deus o mudou para Sara, que quer dizer princesa. Abraão tinha cerca de 100 anos de idade e Sara 90, mas passaram a chamar um ao outro pelos seus nomes novos. Foi então que seus novos nomes lhes mudaram as vidas e eles, finalmente, receberam um filho maravilhoso que se chamou Isaque, cujo significado é riso. Dê uma olhada na vida de Jacó. Jacó significa suplantador, mas ao receber a bênção do anjo do Senhor, do ribeiro de Jaboque, o anjo lhe mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe. Visto que seu nome foi trocado, sua vida mudou também. Você vê nos evangelhos a respeito de Simão Pedro. Quando Jesus encontrou-se com Simão pela primeira vez, o nome dele significava caniço. A natureza de Simão era exatamente como a do caniço, oscilava segundo o vento,
e mudava a cada instante. Depois de olhar a Simão bem nos olhos, Jesus de súbito lhe mudou o nome. Disse-lhe o Senhor: serás chamado Pedro. Pedro quer dizer pedrinha. Ninguém creu nas palavras de Jesus e todos tinham sorrisos quando ouviram Simão sendo chamado de Pedro. Mas Jesus mudou o nome de Simão e após cerca de 3 anos, vemos Simão transformado em Pedro, a pedra. Ele se transformou em uma pedra da igreja, um pilar da nova obra cristã. Imagine o tremendo poder que Deus atribuiu a Adão para que este desse nomes a todos os animais de Deus. Fosse qual fosse o nome que ele desse a um animal, esse se tornava seu nome particular e a expressão de sua natureza animal estava definida. Agora, você está na mesma posição de Adão, nesse momento em que Deus lhes dá 365 dias do ano, como se fossem animais para servi-lo e serem seus amigos. Você deve dar nomes a eles, pois esses 365 dias lhes são trazidos sem nomes e sem faces. Você deve definir o conteúdo e a natureza de cada dia, ao dar a cada um seu nome adequado. Você pode dar-lhes nomes maus, negativos, e o resultado é que você será perversamente atacado pelo diabo. Muitas pessoas ficam confusas diante da infelicidade e desgraças que experimentam na vida, sem perceberem que deram nomes negativos a seus dias. Se houvessem dado nomes bons a seus dias, estes teriam chegado e servido a tais pessoas com toda a bondade. Sim, você pode dar a seus dias nomes bons, positivos, de modo que venham a servi-lo, trazendo-lhes felicidade e sucesso. Quer você goste desta ideia, que não, você dará nomes a seus dias, consciente ou inconscientemente. Sua vida será influenciada pelo nome que você der a cada dia em particular. Em minha própria experiência, todas as manhãs, quando se aproxima de mim um novo dia, sem nome e sem face, a primeira coisa que eu faço é dar-lhes um nome e declarar-lhes a natureza. É assim que dou ao novo dia um rosto, um propósito e um objetivo. Usualmente, digo o seguinte: Pai, eu te agradeço por trazeres este novo dia para mim. O novo dia, teu nome é eficiência. Hoje, desde amanhã até o último minuto da noite, tu me servirás com grande eficiência e sucesso. Então, com toda certeza, essa criatura, o novo dia, me servirá com grandiosa e tremenda eficácia. Às vezes, eu me deleito em nomear um novo dia com uma promessa da palavra de Deus. Digo algo assim: Pai, tu prometeste em 3ª Epístola de João, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Por isso, dou tal nome a esse novo dia. O dia eu te dou esse nome. Teu nome é prosperidade, saúde e sucesso. E assim é que eu dou o nome e um novo rosto, os objetivos e propósitos, e esse dia me devolve bênçãos durante todo o seu transcorrer. Você pode dar nomes e rostos aos dias que estão sendo trazidos a você por Deus. Atribua nomes a seus dias e deixe-os trabalhar por você de um modo maravilhoso. Para concluir, Deus nos deu estes dons tremendos, os 365 dias do ano. Para podermos transformar esses dias num grande sucesso e bênção, vamos pensar neles de modo correto. Vamos encará-los com olhos espirituais e dar-lhes nomes com sabedoria, de tal maneira que consigamos viver dia a dia para a glória de Deus, dando testemunho aos incrédulos. Cada dia do ano constitui uma responsabilidade para você. Quando chegar o último dia deste ano e você entender que falhou de certo modo, não deve culpar os outros. Mencionei 3 maneiras de você mudar a sua vida. Confie em Jesus e Ele o ajudará a refletir seu amor todos os dias de sua vida, preparando-o e transformando-o para a sua glória. Que Deus te abençoe.
Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Você que chegou até o final desse vídeo, veja se você já está inscrito no canal. Dê um like para abençoar. Ouça essa mensagem várias vezes. Compartilhe com outras pessoas. A informação é muito importante. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas, em Guarabira. Já faz 2 anos que nós estamos nesse projeto. Faça parte através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. A Bíblia diz que é dando o que você vai receber, é plantando o que você vai colher. A Bíblia diz, não vos enganeis, tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Abençoe e abençoado você será. O seu nome vai aparecer através da transação bancária. Nós vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração. E vamos estar orando por você, pela sua vida espiritual, familiar, profissional, financeira e sua saúde. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.